Olá, bem-vindo a mais uma edição do Coruja Cast. Esse é o Coruja Cast número 6. Estamos aqui de volta mais uma vez para bater um papo hoje muito legal com nossos convidados, porque hoje esse podcast está recheado de convidados especiais. Nosso bate-papo, principalmente, o carro-chefe é sobre brasileiros que moram fora do Brasil ou já moraram, tiveram experiências aí além das fronteiras tupiniquins. Por isso que a gente vai receber várias participações hoje durante o podcast. Na nossa mesa, como sempre, ela, maravilhosa, leitora, assídua de livros enquanto está fazendo o número 2. Nossa, tu vai começar, não tem como começar assim, seu retardado. A gente, como que é? A gente recebe as indicações das pessoas, né? Peter me falou que uma boa prática. É bom. Leitor de tapas no banheiro. É otimizar o tempo. É. Né? Eu quebrei ela, velho. Quebrei ela. Olá, todo mundo. Aqui é a Ana. Eu acho que dividir banheiro de rosto é terrível, mas viajar é sensacional. Então vale a pena. Diogo Campos, bem-vindo mais uma vez, jovem. Muito obrigado, é sempre um prazer estar por aí. Eu só queria comemorar junto com vocês esse podcast aí, número meia dúzia, que estamos há 6 meses com o Coruja Cast já, galera. Olha aí. Tá, sinal que ou nós estamos perseverando e ninguém tá ouvindo, ou tá certo, né? Porque nós já temos ouvintes conversando com a gente. Já temos ouvintes. Já temos. A gente pode até mandar beijos e abraços já, né, cara? Que sensacional. No final do programa a gente manda beijo e abraço, porque senão a pessoa não vai escutar. Muito bem. Uma das nossas convidadas de hoje está junto com a gente aqui para começar esse Coruja Cast número 6, Carolina Schuch. Tudo bem, Carol? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada pelo convite aí de vocês, muito legal estar aqui. Conta pra gente, quem é Carolina Schuch quando não tá gravando podcast? O que você faz? Então, eu sou comunicadora, sou relações públicas, jornalista, trabalho com comunicação há bastante tempo e justamente foi a comunicação que me fez ter essa experiência fora do Brasil, que eu fiz justamente um período de estudo do jornalismo fora daqui, fui para Lisboa fazer esse intercâmbio acadêmico, na verdade. Então foi a minha porta de essa saída rápida aí que eu tive essa experiência boa na minha vida. Legal, bem-vinda mais uma vez. Então tá aí, como você já tá sabendo, o nosso papo hoje é com brasileiros que ou já moraram ou moram fora do Brasil. Lembrando que você pode ouvir a gente, não sei onde você está ouvindo, mas você pode ouvir a gente em qualquer lugar, graças a ele, nosso menino das redes sociais, blogueirinho da hora. Diogo, como é que o pessoal faz para achar o Coruja Cast e entrar em contato conosco? Mais fácil, temos um site oficial, né? corujacast.com.br. Site? Existe isso Estamos ainda? Nos As pessoas profissionalizando. acessam o site ainda? Sim, tá lá, sei, né? Tá Quem quiser conversar com a gente. O legal do site dá pra gente contar quantas pessoas acessaram o nosso site. Todas 7. Ali tem nossos agregadores. O podcast está disponível em praticamente todos os lugares. iTunes, Apple Podcast, Spotify, Castbox. E quem quiser entrar em contato com a gente também pelas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, CorujaCast em todas elas. Ou mandar um e-mail pra gente, ninho@corujacast.com.br. Maravilha. Bora então pro nosso programa de hoje. O desejo de morar fora do Brasil vem crescendo nos últimos anos. Segundo o Datafolha, mais de 60% dos jovens entre 16 e 24 anos gostariam de sair do país. O principal motivo seria a insegurança, o medo da criminalidade. Não existem números exatos de quantas pessoas vivem além das fronteiras. São muitas razões para isso, mas principalmente porque o Brasil não tem um método 100% eficaz para quantificar esses dados. Além da vontade dos brasileiros, alguns países facilitaram a entrada de imigrantes nos últimos anos, com programas especiais para gerar mais mão de obra. Nesse Coruja Cast, a gente bateu um papo com algumas pessoas que já viveram e estão vivendo essa experiência de morar fora do Brasil. Bora ouvir que tá muito legal. Beleza, meu povo? Então, bora falar de gente chique, gente que mora fora do Brasil, gente que já morou fora do Brasil. Nosso bate-papo hoje é esse. Você que já morou, você que tem intenção de morar, qual que é a situação atual de quem tem vontade de viver fora do Brasil, de atravessar nossas fronteiras e experimentar outros países, outras culturas e principalmente, né, outros idiomas também, que é um negócio tão bacana. A gente sempre fala muito disso, de aprender outros idiomas e tudo mais. Por isso que a gente vai agregar hoje vários convidados, cada um tem um perfil diferente, cada um
foi procurar morar fora do país por questões diferentes, por questões algumas parecidas, né? Alguns anos atrás, o que mais motivava os brasileiros a sair do Brasil era principalmente a questão de grana, né? Conseguir mais dinheiro, talvez trabalhar lá fora, juntar uma grana e depois voltar para cá. Hoje em dia parece que isso mudou um pouco. Uma das razões principais é buscar uma qualidade maior de vida. Como eu só fui no máximo até o Paraguai, o que eu posso dizer para vocês? A gente foi buscar vários contatinhos para a gente contar um pouquinho mais sobre essa história, essa experiência de morar fora do Brasil. Um dos nossos contatos é a Carolina Chu, que já se apresentou por aqui. A Carol tem um recorte interessante que ela teve a experiência de fazer um intercâmbio, estudar fora do país. Foi parar em Lisboa, né, Carol? É isso? Isso mesmo. Na verdade, assim, a minha história foi que a questão da educação, né, o estudo fora do país foi só o que me facilitou sair, assim, né? Porque, na verdade, quando tu toma a decisão de sair do país, seja por um período, né, já pré-determinado, assim, que nem no meu caso era 6 meses, que era o período da faculdade. Tu tem um planejamento, tu cria expectativas, enfim. Até porque quando tu sai da tua zona de conforto, seja atravessando o oceano ou indo pro Paraguai, é o momento de tu te descobrir várias coisas, na verdade. Quando tu sai da tua zona de conforto, tu descobre teus limites, enfim. Então, sair daqui é tu não só conhecer outros lugares, conhecer pessoas, mas tu te conhecer também, sim. Então, porque tu sai não só da tua zona de conforto, quanto das pessoas, né? As pessoas que são o teu alicerce ali, que estão contigo, tudo, tu te vê sozinho, de repente, num lugar. 100% sozinha? 100% sozinha. Nessa, até tinha amizade, ninguém que foi junto no mesmo projeto, nada? Não, até fiquei sabendo na faculdade que tinham mais 3 pessoas que estavam indo, mas eu fiz questão de não falar com elas, porque eu queria ir sozinha. Queria viver essa experiência. Cara, a Carol é meu estilo de pessoa, cara. Eu fiz questão de não falar com ela. Não falar com ninguém. Super assim. sociável. Botei o capuz na cabeça, sim, me escondi. Basicamente isso. E aí, obviamente, chegando lá deu tudo errado, né? Porque quando tu faz isso, eu acabei morando com essas 3 pessoas lá. E foi a melhor experiência que eu podia ter tido foi com essas pessoas. A gente virou, todo mundo fala, é família e tal, mas realmente, quando tu tá numa situação que tu deixa tudo que tu conheceu pra trás e te junta com um certo grupo de pessoas, realmente vira uma família, assim. Que idade tu tinha quando tu foi? 24. E tu já se sentia preparada? Foi tarde demais? Foi cedo demais pra sair de casa? Ah, na verdade... Sair de casa e ir pro mundo mesmo, né? Não é sair só da casa da mãe. É, exato. Eu Mas não já tinha... morava sozinha, né? Então, não, ainda não. Morava Morava com a minha mãe. Morava Ah, com minha mãe ainda. Então, foi... Achar que preparado a gente acha, assim, porque a gente se prepara, na verdade, mas na hora do vamos ver, nada do que tu te preparou valeu de nada, na verdade, porque nada conforme planejado sai. Isso aí é essa verdade, tanto que eu fui pra ir totalmente sozinha, não quis falar com ninguém, cheguei lá e morei com as 3 pessoas que saíram do Brasil também, então... Os planos mudam, a gente sabe que o plano muda. Mas e a expectativa, como é que funciona? Tu saiu do Brasil, provavelmente por algum motivo, talvez além do próprio estudo, e quando tu chega lá, é tudo aquilo que tu esperava? É um choque de realidade? O que é? O estudo foi só alavanca, né? Eu fui justamente para ter experiência, para conhecer, para desbravar, para sair da minha zona de conforto. Esse é meu principal objetivo, na verdade, era desopilar, era conhecer. Fala um pouquinho pra gente como é que foi esse processo. Assim, estou estudando, tu já tinha essa vontade, surgiu no meio do curso, tem um projeto de intercâmbio aqui, em Portugal, tu dominava algum outro idioma além do português? Claro que Portugal, a gente está falando, se fala português, já é um facilitador, né? Mas como é que foi esse processo? De repente, para quem pensa em fazer um intercâmbio, como é que funciona? Sim, na verdade eu já tinha vontade, mas quando eu comecei a segunda faculdade de jornalismo foi que eu vi uma real possibilidade, porque antes não tinha questão financeira, né? Não tinha como na minha primeira faculdade fazer esse intercâmbio acadêmico. Então, na minha segunda faculdade, tive a oportunidade de fazer nessa questão financeira, né? Então, eu tive um suporte familiar nisso aí e também guardei dinheiro para ir. A mobilidade acadêmica é um serviço que tem na faculdade, né? Na PUC, né? Que foi onde eu fiz na PUC lá de Porto Alegre. É bem mais concorrido. Depois eu me mudei aqui para Santa Catarina, me mudei para Univale, vi que também tem aqui, mas só que o daqui eu achei um pouco mais simples, assim, o processo. Mas lá... Como eu fui para Portugal, que já tem a questão da língua, que já é um facilitador, justamente escolhi lá por isso, porque eu queria alguma coisa que me facilitasse, né? Eu não queria nada que me... Como eu não tinha um objetivo específico, assim, sei lá, ir para os Estados Unidos para uma empresa inglês. X. Então,
eu queria mesmo ter uma experiência, então eu fui pela facilidade, né? Fui pela língua, já falo inglês, falo espanhol, enfim, mas eu fui pela facilidade mesmo, porque senão tem que fazer prova de língua e tal. Sim. Mas o processo foi bem simples, assim, porque como a própria faculdade já tem um vínculo com a faculdade do país, né, que tu vai, então eles já fazem todo esse trâmite, toda a questão de validação das disciplinas, enfim, então tudo isso, a própria faculdade já é um facilitador, né, nesse sentido. Então, para os acadêmicos é basicamente querer se esforçar um pouco, porque tem a questão da prova de língua, tem um pouco da questão das notas, enfim, mas assim, vai muito da vontade da pessoa mesmo. Um nível de relação muito maior nos estudos? Não, na verdade não. É a mesma coisa? Não, mesma coisa. Não. Tem, assim, a principal barreira em relação ao estudo de quando tu sai é mesmo cultural, assim, né? Sim. Porque é muito diferente, assim, a mentalidade. Tipo, eu, desde que entrei na faculdade, desde o primeiro semestre, já faço estágio, já tenho meu dinheiro, já tenho essa vivência no mercado de trabalho. E lá não era assim, lá meus colegas era, tipo, tu estuda tudo e depois no final tu sai e que tu vai procurar um emprego. Então eles não tinham nenhuma vivência de nada do mundo real do trabalho. Então, assim, o que o professor falava era a regra, todo mundo achava lindo, maravilhoso, aquele mundo imaginário, assim. Mas e aí a gente se olhava, assim, eu e minhas amigas, e criticando, né, todo mundo que tá no mercado de trabalho, né? Sabe? Tá fazendo diferente. Sim, e claro, a parte da teoria, que é o que a gente tem na faculdade, é para mostrar como deveria ser, como é o ideal, como é que... Mas todo mundo sabe que quando vai pro mercado de trabalho, muita coisa muda, né? Muita coisa cai, enfim. Então, lá, essa questão foi bem complicado, assim, porque tu via... E eu não vou sair do Brasil e até Lisboa para estudar, para ficar dizendo pro professor, isso não é assim. Jamais, né? Tipo, imagina, que audácia minha fazer um troço desse. Então, tipo, eu só aceitava, assim. Só que isso acabou gerando em mim um pouco de descredibilidade, assim, um pouco. Porque, tipo, ficou uma coisa... Era como se estivessem atrasados, entre aspas, né? Claro que não, mas é como se o ensino que eu tivesse ali na PUC fosse superior. Porque até os próprios professores estavam no mercado de trabalho, traziam coisas mais novas e tal. E lá em Lisboa eu não tive isso. Isso que eu estudei numa faculdade que é bem renomada de comunicação, se eu não me engano, era a melhor lá de Lisboa. Mas você não acha que isso tem a ver com a realidade de cada país? Com certeza. Né? Como é que é a situação dos veículos lá, a posição do governo em relação à imprensa, muitas vezes isso influencia. E às vezes, talvez, pode ser até uma questão do mercado de trabalho mesmo, sabe? E do quanto a pessoa pode se abster de não trabalhar antes de estar na faculdade. Porque tem muita gente aqui que eu fiz publicidade na faculdade, ali tinha turmas noturnas e turmas diurnas, né? Uhum. E a diferença das classes, para quem estuda de noite e de manhã, é gigante. Uma parada de manhã, as pessoas têm muito tempo para fazer trabalho, tem muito tempo para se dedicar. Isso é muito melhor. Mas quem tá de noite já tem muito mais pegada de quem tá trabalhando. E às vezes é difícil até de se formar, porque tu tá tão dentro do mercado de trabalho, tu já pensa, não, pra eu me formar, eu vou ter que parar de trabalhar. Então eu vou largar a faculdade e vou trabalhar. Eu acho que às vezes pode ser, não sei, uma visão assim, até uma necessidade do brasileiro, sabe? Da coisa de pagar a faculdade e tudo mais. Eu não sei se tu sentiu isso lá fora. Então, não sei, né, em relação a outros tipos de curso, mas o que eu percebi essa mentalidade, assim, é de modo geral, não é nem só a questão do mercado de trabalho, mas é tanto de sair da casa dos pais, enfim, é toda uma questão que eles não têm essa necessidade que a gente tem aqui. A gente, quando entra na faculdade, já quer ser adulto, já quer ter o seu dinheiro, já quer ter sua casa, seu carro, e a vida é assim. Lá não, lá a pessoa é sossegadão, assim, tipo, não, tô estudando, sou acadêmico, vou ficar morando com a minha mãe até não poder mais. Então, tipo, é muito cultural. Entendendo melhor como é que funciona a tua experiência lá, para quem tem vontade, por exemplo, de fazer um intercâmbio e tudo mais, como é que funcionou a tua experiência lá enquanto intercâmbio? Onde você morou? Qual que era a tua rotina? Né? O que você fazia? Tinha turnos de estudo? Era o dia inteiro? Como é que funcionava? Sim, no meu caso... como era graduação, né, a minha faculdade não previa nada, assim, dessa questão de estadia, né, nada assim. A facilidade que eles tinham é que eu continuava pagando a minha mensalidade lá em Porto Alegre normal, certo. E eles repassavam dinheiro. E aí, chegando lá, tinha que se virar em tudo, assim. Então, a gente saiu, fiquei morando em hostel um tempo. A despesa de hospedagem e tudo mais é tudo por tua conta? É, tudo por conta. Tudo certo. Diferente de eu tinha colegas que daí tinha questão de bolsa e tal, mas daí eles não podiam... Mas é outro tipo de programa, outro tipo de programa, daí não pode trabalhar, enfim, aí tem toda outra questão. Mas no meu caso, aí eu tinha essa facilidade da mensalidade que pagava por lá,
Mas o resto era tudo por conta, assim. Então, cheguei lá, é aí que eu fui atrás de casa, fui atrás de tudo, assim. Porque como eu nunca tinha nem ido pra lá, nem sabia muito como é que era